Um estudo do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, apoiado pela FATESP, aponta que Limeira já atingiu o chamado platô na pandemia do coronavírus. De acordo com a pesquisa, a cidade atingiu o pico de contaminação entre os dias 23 de julho e 6 de agosto. O gráfico da pesquisa mostra que no dia 23 de julho, quando a cidade entrou no pico, eram 2.873 casos confirmados. No dia 6 de agosto, quando saiu do pico, eram 2.854. No dia 29 de julho, foi o dia em que Limeira atingiu o maior pico, 302 novos casos. A semana de 29 de julho foi também a mais delicada com relação ao número de novos óbitos diário. Foram 7. No dia 5 de agosto, houve a inversão das curvas de casos ativos e recuperados, ou seja, o número de recuperados ultrapassou o de casos ativos. Foram 2.999 ativos e 3.203 recuperados. A partir do dia 6 de agosto, o número de casos ativos começou a cair. É o chamado achatamento da curva. A educadora conversou com o professor de Ciência da Computação e Matemática da Unesp de Rosana. Em entrevista ao programa 6 e 2 de quarta-feira, o pesquisador explicou a análise de dados do município. Limeira, no caso, ela teve pico entre o período de 20 de julho a mais ou menos 6 de agosto. Então, durante esse período, os casos ativos, que são aquelas pessoas que podem transmitir o vírus para outras pessoas, elas estavam no pico. Então, nesse período, Limeira ascendeu, chegou num platô, ficou nesse platô durante um tempo e decresceu, mais precisamente começou a decrescer em 6 de agosto, né? A ferramenta desenvolvida por pesquisadores da USP e da Unesp utiliza matemática e inteligência artificial para prever o número de infecções, óbitos e pacientes recuperados em cidades do estado de São Paulo, utilizando dados fornecidos pelas prefeituras municipais e concentrados em uma plataforma. Os pesquisadores conseguiram apontar resultados individuais para cada uma das 22 regiões do estado de São Paulo. São 90 municípios analisados. Segundo o pesquisador, Limeira é uma das cidades mais transparentes na divulgação de dados sobre a pandemia, com divulgação de boletins completos. Falando especificamente da cidade de Limeira, né, é que ela é uma das cidades assim que atualizam seus boletins da forma mais regular possível, né? Ou seja, em termos de comportamento dos dados, né, como a gente monitora 91 municípios, então a gente tem ideia de qual é o comportamento dos dados de cada município. E Limeira é um bom exemplo, na verdade é um excelente exemplo, né? O município sempre atualiza os seus dados, incluindo no final de semana, né? Isso é uma coisa muito boa e que a gente não encontra na maioria dos municípios. Mas o estudo apontou também pontos negativos em Limeira. O número de óbitos está acima da média nacional, que é de 59 para cada 100 mil habitantes. Limeira tem média de 70 para cada 100 mil. No grupo de 100 mil habitantes, o número de óbitos de Limeira é de 70, né? Então, ele é maior hoje que a média nacional, de 58,3. No entanto, a taxa de letalidade, né, que é o óbito para cada caso confirmado, é de 2,5%, que é menor que a taxa brasileira, né, que é de 3,1%. A taxa de isolamento na cidade, baixa desde o início da pandemia, também é um dos fatores negativos apontados. Na segunda semana de agosto, houve uma redução, né, da taxa média de isolamento para 34%. Ou seja, né, traduzindo, né, as pessoas não têm mais ficado em casa. Né? É importante para aquelas pessoas que têm condições de ficar em casa, de ainda permanecer em casa. Né? A pandemia ainda não acabou. O pesquisador ressalta que não é momento de afrouxar as medidas protetivas para evitar que a curva volte a subir. E Limeira passou por esse momento de pico, né, mais dramático, né, da pandemia. No entanto, a gente tem que sempre frisar o seguinte, né, se as pessoas continuarem a participar de aglomerações, evitar distanciamento, a questão do distanciamento social é muito importante. Se todas essas medidas elas forem afrouxadas agora, então, no momento que a gente viu um pico, ele decresceu. E esses casos, eles podem voltar a crescer.